Eu já vou passar a palavra para o nosso querido Jorge Alahá, para ele fazer aquela explanação inicial de alguns minutinhos, e aí a gente vai para o Pinga Fogo, as perguntas. Jorge, mais uma vez, obrigado, e é com você, meu amigo. Olá, boa noite para todos os que nos assistem. O nosso comentário de hoje, para começarmos as nossas conversas desta noite, é direcionado para as famílias que, nesse momento, estão experimentando a dificuldade decorrente do processo de luto, que é consequência desse fenômeno da pandemia que estamos passando. Estamos hoje no país com uma quantidade significativa de pessoas que estão perdendo seus entes queridos para a doença que tem se alastrado de maneira muito significativa no nosso país e no mundo como um todo. E não somente aqueles que estão perdendo seus parentes em função do Covid-19, mas todas as famílias que, de uma forma ou de outra, estão perdendo seus entes queridos. Neste particular, a doutrina espírita nos esclarece que, diferentemente daquilo que nós nos costumamos a aceitar, a vida, na verdade, não termina no túmulo. A vida prossegue sempre. E a imortalidade da alma, um dos princípios mais essenciais, basilares da doutrina espírita, é o grande instrumento de consolo que o Espiritismo possui para esses nossos dias de sofrimento. Consolo por diversos aspectos. Consolo por entendermos que temos uma alma, que não somos apenas o corpo que observamos, mas somos dotados de uma parte imaterial, sobrevivente à morte, sobrevivente a todas as coisas, e que conserva a sua individualidade e que, portanto, após aquilo que nós chamamos de morte, mas que o Espiritismo conceitua como sendo desencarnação, nós continuaremos a ser quem somos. Continuaremos a demonstrar amor pelas mesmas pessoas. Continuaremos a ter os mesmos valores e as mesmas conquistas intelectuais e morais. Ou seja, a vida prossegue para sempre. E essa verdade não é uma verdade apenas da doutrina espírita. É uma verdade que atravessa os séculos e os milênios, porque desde as épocas mais remotas, essa verdade já era sabida. O que o Espiritismo faz é sacudir a nossa descrença, é acender em nós a certeza da imortalidade, que transforma as nossas existências. Porque a partir do momento em que eu descubro que eu sou sim uma alma imortal, muitas coisas se transformam no meu existir. A primeira delas é a dimensão dos problemas que temos. Quando eu acho que eu sou apenas corpo, os meus problemas tomam absolutamente toda a dimensão do meu ser. Mas quando eu descubro que, na verdade, eu sou mais do que o corpo, eu consigo perceber efetivamente que as coisas que nós atravessamos na vida são apenas passageiras. Nós descobrimos que a grandiosidade dos nossos problemas, elas diminuem à medida que eu compreendo que eu sou muito maior do que esta existência carnal que eu estou tendo. A partir daí, eu considero que aquilo que passo é apenas um pequeno e estreito espaço de tempo naquilo que nós chamamos de vida, que é muito maior do que a existência corporal. Nossas vidas imortais caminharão pelo infinito, e isso faz com que o primeiro sentido de consolo que nós temos é a respeito da grandeza daquilo que nos desagrada. Tudo isso perde muito da representatividade. A segunda coisa que modifica nas nossas vidas é que as pessoas que nós não gostamos e que nós queremos nos vingar, que nós odiamos, elas também não morrerão. Por isso, nós precisamos mudar as nossas vidas, transformar os nossos corações para sermos almas libertas.
Se não fosse essa compreensão, nós poderíamos ser espíritos muito mais amargos. Mas ao descobrirmos a imortalidade da alma e a grandeza de tudo que significa viver para sempre, os nossos conceitos sobre perdão, eles se alteram profundamente. Mas talvez nada que a imortalidade da alma nos traga de consolo seja mais extraordinário do que a compreensão de que os nossos entes queridos vivem, de que a morte não tem o poder para separar os corações que se amam, e que os nossos filhos, que nos precederam na viagem para o mundo espiritual, esses nos aguardam. Esses que constituíram as nossas famílias corporais, com a morte, passam a ser das nossas famílias espirituais, grupos perenes de espíritos que se amam e que se gostam. Nossos filhos, nossos parentes, aqueles a quem amamos permanecem vivos a nos aguardar para o momento sublime do reencontro no mundo dos espíritos. Não cabe, pois, a nós o desespero, cabe a saudade. Não cabe a blasfêmia e o apego excessivo, mas a reflexão sobre a mudança dos nossos dias em favor de uma compreensão mais plena. E não cabe a ruptura com o nosso futuro, olhando apenas para o passado, porque por sermos almas imortais, precisamos dar sentido às nossas existências. E mesmo com a amarga dor da perda dos entes queridos, com o consolo da imortalidade que o Espiritismo nos concede, nós conseguimos a força suficiente para nos levantarmos diante da vida, e ainda que tenhamos os corações feridos e sangrando, estamos, depois de passado o nosso período de luto, aptos para retornar à estrada e continuarmos a semeadura do bem para a qual fomos convocados, cuidando dos nossos entes queridos, agasalhando debaixo do nosso seio aqueles que Deus nos confiou e permitindo a cada um de nós o grande trabalho de transformação íntima, que é a convocação maior que a vida nos faz, a despeito das provas que nós possamos atravessar. Então, que nesses dias de dor, que nós relembremos o sentido da imortalidade, que nós recordemos a grandeza do que significa esse existir. E se isso se torna para nós uma imagem apagada, recordemos Jesus no domingo pela manhã, do fulgor de um jardim extraordinário, vencendo a morte e saindo do sepulcro e anunciando a Maria de Magdala que ele havia vencido todas as dificuldades da vida. Vai, Maria, e diz aos meus irmãos que eu os aguardo na Galileia. Que a certeza da imortalidade retire de nós as angústias mais pesadas e que, através do consolo que o Espiritismo possa nos conceder, façamos uma nova história. Comecemos de novo, reequilibremos os nossos passos, enxuguemos as nossas lágrimas, tenhamos saudade, mas marchemos em frente, seguindo na certeza de que os nossos amados nos aguardam para o reencontro feliz do futuro próximo. Muito bem, Jorge Alahá. Ouvindo você fazendo essa fala inicial, a gente percebe, porque a gente tem muitas pessoas que estão nos ouvindo agora ou vão ouvir depois, e elas não sejam espíritas, né? Então, assim, o sentimento de dor, aquele momento do luto, ele faz parte mesmo, né? A situação é a gente saber lidar com esse momento, né, que tem uma duração, superar e continuar o trabalho evolutivo que nós que caminhamos na Terra temos ainda para fazer. Aquele que retornou à pátria espiritual também vai continuar o seu desenvolvimento. O que a gente tem que saber compreender, né, Jorge, é essa situação de, igual você estava falando, né, de não ficar, vamos dizer assim, com aqueles pensamentos... Amargurado. Isso, você pode até ficar um pouquinho, né, porque, ou assim, triste, né, mas a gente sabe saber que isso não pode ser para sempre, vamos dizer assim, né, e lembrar do nosso ente querido com carinho, porque ele sente as nossas vibrações, né, Jorge?
Na verdade, a literatura espírita ela traz três conceitos, três conselhos, na verdade, muito importantes para a questão da desencarnação. O primeiro é não permitir com que a saudade nos faça caminhar na direção do desespero. A gente pode e deve, evidentemente, sentir saudade dos nossos entes queridos. Ora, se quando um filho viaja para fazer um curso fora, a gente sente saudade, que dirá com a partida da chamada desencarnação. Então, sentir saudade é justo, chorar de saudade é justo. O que nós temos que evitar é o choro desespero, aquele que nos retira da lucidez e que nos arranca a capacidade de pensarmos com acerto. Quando nós fazemos uma ruptura com Deus, quando passamos a odiar o Criador, queremos negar a existência da vida após a morte, queremos nos afastar do caminho que a religião nos propõe, todos esses fenômenos, eles são fenômenos que eles não são saudáveis. Por quê? O Espiritismo nos explica que quando a gente passa para o desespero, nós nos perturbamos e corremos o risco de perturbar o nosso ente querido, o nosso parceiro ou o nosso filho que seguiu para o mundo espiritual. Então, a gente se perturba aqui e perturba o outro lá. Mas quando a gente sente saudade, a gente ora, a gente ajuda também o equilíbrio do outro do lado de lá. Esse é o primeiro conselho. O segundo é nós não fazermos da nossa casa um museu. Há pessoas que trancam o quarto e não acessam mais e deixam as coisas como estavam. É razoável que a gente faça isso num primeiro movimento. A gente não quer nem entrar, a gente não quer mexer, a saudade está muito forte. Mas depois de passado um período que varia de pessoa para pessoa, nós temos que enfrentar a realidade. Abrir o guarda-roupa, retirar as roupas que não serão mais usadas. Essas roupas que não serão mais usadas, elas têm utilização para outras pessoas, que podem se utilizar delas. Então, as coisas que não vão poder mais ser utilizadas, a gente passa. Mas os objetos que eram de muito afeto, a gente guarda. Afinal, é uma pessoa querida, então a gente guarda algumas coisas. Mas não dá para fazer da casa um museu. Esse é o segundo conselho. E o terceiro é que a gente não esqueça que nós temos outros para cuidar. Às vezes temos vários filhos e passamos pela prova mais amarga, que é a desencarnação do filho. Tá? Até porque ninguém se prepara para perder filho. A gente, ainda que seja difícil, tem um entendimento de que os pais deverão ir primeiro do que nós, mas ninguém se programa para ir depois dos filhos. Então, é muito doloroso isso, mas a gente tem que esquecer que existem outros que precisam de nós. Então, é preciso que a gente pare, depois de um período de refazimento, compreenda que a gente perdeu alguém, mas a gente tem outros para cuidar, outros para também tutelar. Então, a gente se reconstrói, se levanta e segue. E só um último detalhe. Quem perde filho ganha uma ferida na alma muito forte. E quando, depois de um tempo, esta ferida ela vai fechar. Demora, mas ela fecha. Ela cicatriza. E quando ela cicatrizar, não significa que você curou por completo. Porque toda ferida que cicatriza deixa uma marca. Nós levaremos em nós a cicatriz dos nossos entes queridos. Mas a ferida fecha. Ela para de sangrar. E a gente leva o resto da caminhada, lembrando daquele que partiu antes de nós, mas tenhamos certeza, esses que nós amamos e que nos amam, nos aguardam para o reencontro feliz que já está marcado nos livros da eternidade. Muito bem, Jorge. Tem uma pergunta aqui que a ouvinte encaminhou para o nosso WhatsApp. Deixa eu pegar aqui, que ela fala assim, olha, boa noite, Rubens, saudades do céu, participar dos congressos e conhecer o Jorge Alahá foi uma das melhores oportunidades. Queria perguntar o seguinte, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 5, o Espírito de Verdade. Unamos-nos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Queria que o Jorge falasse a respeito. Meu nome é Ivanilde, sou de Votuporanga, São Paulo. E aqui somos muitos ouvintes da Rádio Fraternidade e assistimos tudo que podemos do Jorge Alahá.
Olá, Ivanilde. Uma boa noite para você e uma boa noite para Ituporanga também. Um prazer enorme ter vocês todos hoje conosco na live. Realmente, quando esta frase está colocada em português, ela pode dar um duplo sentido. Por quê? Porque alguém maldosamente pode pegar esse trecho e ler assim: irmãos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, quando chegar, encontre acabada a obra, encontre a obra destruída. Mas essa é uma leitura em função da pobreza do português. Porque quando nós tomamos isso em outros idiomas, e eu já tive o cuidado de observar, está encontre a obra concluída e não acabada no sentido de arrasada. Mas esse detalhe é importante porque algumas pessoas, de posse do desejo de fazer com que a mensagem se propague, com que a obra cresça, pode cometer equívocos. Nós cometemos equívocos no desejo de divulgar a mensagem. Nós tomamos decisões que são, às vezes, infelizes, na ilusão de que estamos fazendo o que é mais certo. Então, é preciso que a gente tenha sempre em mente se o que eu estou fazendo para divulgar a mensagem realmente é positivo ou se eu não estou me perdendo na tentativa de divulgar, eu estou atrapalhando a mensagem. E certamente vocês vão dizer, e como é que eu vou saber se eu estou atrapalhando ou não? É só ver a sequência desse texto. Depois desse trecho, tem lá embaixo uma perguntinha que é feita aos espíritos. E como vamos saber aqueles que se direcionaram pelo bom caminho e os que se perderam? Ou seja, mas se isso é o certo, como que eu vou saber se eu estou? E então os espíritos respondem que nós saberemos pelo propósito que essas pessoas têm, pela capacidade que eles têm de espalhar o bem, o amor, de consolar pessoas. São movidos pelo desinteresse, eles não têm interesse pessoal. Então, esses são os indicativos dos que estão efetivamente trabalhando para concluir a obra. Os que trabalham para que a obra vença outras ideologias, esmagando, teimando, conflituando, provocando a cisânia, o esgarçamento das relações, a pretexto de levantar uma bandeira que defende a imortalidade, mas com o coração pesado, eles não serão identificados pela capacidade de consolar. Esses estarão incluídos naquela leitura equivocada que se pode fazer do texto, em que se diz: e quando o Senhor chegar, encontre a obra liquidada, destruída, ou seja, acabada. Esse não é o objetivo dos que querem o progresso da humanidade. Então, unamos os nossos esforços, todos os esforços que pudermos, apoiados no quê? No bem que se propaga, no consolo que se espalha aos aflitos, na preocupação de não termos interesse pessoal nas coisas, porque esses são os indicativos de que estamos trabalhando efetivamente para que, quando o Senhor chegar, encontre a obra concluída, terminada. Muito bem, ótimo. Olha só, tem uma ouvinte nossa, ela diz assim: estou ouvindo aí agora ao vivo. Ela é a Fernanda Leda, lá de Fortaleza, no Ceará. E ela mandou aqui no WhatsApp da rádio o seguinte: olha, porque mesmo com todos, como todos nós espíritas, sabendo que o planeta está passando por um momento de transição, todo dia vejo mais e mais desvios de verbas de hospitais e tudo relacionado à saúde? Pergunta da Fernanda, que está lá em Fortaleza, Jorge. Boa noite, Fernanda Ledo. Boa noite, Fortaleza. Um prazer ter vocês conosco. Olha, esse assunto, ele resvala um pouco para fora daquilo que a doutrina espírita em si tem para tratar, porque já se espraia para cima das questões do comportamento num aspecto mais político. E a doutrina espírita, ela procura, tanto quanto lhe seja possível, ficar longe das discussões partidárias. Mas, discutindo a questão da imperfeição humana, a gente pode conversar. O que caracteriza o mundo de provas e expiações é exatamente a massa de espíritos que tem uma dificuldade muito grande de mudar.
Esse é um dos traços dominantes dos espíritos perturbados que ocupam os mundos de provas e expiações e dos quais nós fazemos parte. Nós temos, a bem da verdade, uma sanha muito grande de egoísmo e de orgulho. Esse é o sinal dominante da nossa população. Evidentemente que nós temos no planeta muitas pessoas que não têm esse traço, mas a grande massa dos que constituem a população do planeta Terra são identificados pelo egoísmo e pelo orgulho. E o que é o egoísmo? O egoísmo é aquele pensamento de dizer, eu vou pensar primeiro em mim, depois eu penso nos outros. Ainda que para pensar primeiro em mim, eu tenha que sacrificar vidas. Isso não me importa. Me importa pensar primeiro em mim. Então, quando a gente reúne uma massa muito grande de espíritos egoístas num determinado local, é razoável que a nossa sociedade se constitua numa sociedade egoísta. Se não, vejamos, todos os dias morrem pessoas de fome no mundo e nós dormimos tranquilamente. Nós criamos animais para os matar, para nos alimentarmos deles. Desenvolvemos técnicas para que a gente consiga multiplicar e melhorar geneticamente esses animais para que eles sejam melhores para os nossos interesses de sacrifício. Até criamos métodos menos agressivos de massacre desses animais. E a gente faz isso e não sente nenhum pingo de remorso. Ainda dizemos, nossa, mas esse determinado animal está uma delícia, não é? Mas é a característica dominante do nosso planeta. Então, quando você tem pessoas com esse perfil que assumem determinados postos de mando, e esses espíritos, eles, para exercitarem suas virtudes, precisam exercer as condições diversas das suas imperfeições para que eles possam lidar com os seus problemas morais, eles precisam assumir postos de mando. Senão eles não têm como testar se eles já conseguiram vencer ou não. Se eu tenho alguém que tem uma determinada imperfeição moral, vez por outra eu preciso defrontar essa pessoa com a enfermidade que ela tem para saber se ela conseguiu vencer aquele defeito que ela possuía. E esses indivíduos, eles são levados a assumir determinados postos exatamente para o exercício das suas condições espirituais. E nós, então, que constituímos a sociedade, de certa maneira, temos um conjunto de responsabilidades coletivas em função da legislação que nós facilitamos com que elas sejam constituídas. Portanto, esses indivíduos, eles respondem por aquilo que eles fazem, eles serão responsabilizados espiritualmente, independente da questão legal, eles serão responsabilizados espiritualmente pelo que fazem, e nós, coletivamente, assumiremos uma parcela pequena de responsabilidade de forma coletiva, exatamente pelo fato de nós constituirmos uma sociedade que, até certo ponto, ela se torna conivente com esse tipo de situação. Porque quando a gente troca os atores, os que assumem costumam fazer as mesmas coisas. Muito bem, Elahá. A gente fica feliz porque o pessoal, assim, a gente acaba chegando a pessoas que às vezes estão começando agora na doutrina espírita, como essa pessoa que acabou de nos escrever e diz assim: olha, oi, boa noite. Eu e minha esposa somos espíritas há pouco tempo. Inclusive, ela era evangélica. Chegamos no espiritismo através da dor. Começamos a fazer o evangelho no lar e os espíritos começaram a se manifestar através da escrita e da fala. No centro, falaram para não ter manifestação em casa, mas os espíritos falam que há casos e casos. Não posso ir no centro por causa do trabalho. Comecei a estudar em casa por conselho dos próprios espíritos. Me ajudem, por favor. Nossas vidas mudaram com os ensinamentos da doutrina espírita. Aí, qual o nome do casal? Eles não se identificaram aqui. Manda seu nome para nós aí, você está nos ouvindo aí agora. Bom, então, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos aí à doutrina espírita, ao conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. A orientação que a gente tem para a realização do culto do Evangelho no Lar nos sugere que a gente faça o quê? A leitura de uma página, uma prece,
e depois a leitura do Evangelho propriamente dito e comentários sobre esses elementos, e que não seja estimulada a manifestação de espíritos. Por que se é tão prazeroso ter o contato com o mundo espiritual? É porque a mediunidade, ela é um canal aberto para o mundo dos espíritos. E tanto nós podemos receber entidades que nos ajudam, como nós podemos receber entidades perturbadas. E na medida em que nós abrimos o nosso lar para isso, nós estamos num ambiente que é diferente da casa espírita. Por quê? A casa espírita é uma instituição preparada para isso. Os circuitos de força que protegem esses ambientes são muito mais vigorosos. Os trabalhadores que ali atuam são de muito mais envergadura no sentido de preparar aquele ambiente para a recepção das entidades que poderão ali aportar. Então, existe, da parte da casa espírita, um aparelhamento espiritual muito maior. Às vezes, a gente enxerga um centro espírita pequenininho, muito modesto, mas nós ignoramos a dimensão espiritual que se desdobra daquela instituição aparentemente tão pequena. Esse é o ambiente de uma casa espírita. E o nosso lar? O nosso lar ele tem um propósito diferente. O nosso lar é um local maravilhoso onde os espíritos se encontram, onde companheiros do passado voltam a se encontrar no mesmo espaço. Inimigos do ontem voltam a se encontrar no mesmo espaço. E entidades espirituais que têm dificuldade de aceitar o encontro desses espíritos rondam o nosso lar, procurando de diversas formas estabelecer um processo de perturbação. Então, se nós, que temos uma instituição que tem um outro propósito, ela tem uma outra perspectiva, o objetivo do lar não é o mesmo do centro espírita, ela não tem o mesmo anteparo espiritual para as comunicações. Então, o que fazer? Desestimular as comunicações mediúnicas que acontecem em casa. Poxa, mas eu não consigo. Faz parte do exercício. O médium experimentado precisa aprender a dar comunicação e a não dar comunicação. Você já imaginou se você, de repente, está num ambiente onde você não pode dar uma passividade e aí, de repente, uma entidade se aproxima? Você vai dar passividade assim? Não deve. Nós devemos trabalhar para aprender a dominar as nossas emoções, para que a gente não se veja envolvido nesse tipo de situação. De forma prática, o que eu posso fazer no Evangelho? Não vibrem, não façam vibração. Não façam preces prolongadas, vibrando pelo mundo espiritual, vibrando pelas entidades sofredoras, porque esse pensamento demorado, vibrando pelo mundo espiritual, é o canal de conexão. Então, o que fazemos? Deixamos o tempo mais racional possível. Se nós estamos tendo dificuldade de manifestação, olhos abertos. Façamos as reuniões do Evangelho no Lar, sem muito tempo de meditação, sem muito tempo de olhos fechados, procurando uma concentração maior, para não favorecer essas comunicações que nós temos. Façamos isso de maneira mais racional, mas eu não quero que, de forma alguma, vocês interpretem que eu esteja recriminando o que aconteceu. Isso acontece, faz parte do nosso fenômeno real. A mediunidade é um fenômeno que está na lei da natureza, e a doutrina espírita existe para trabalhar e nos educar nesse sentido. Então, façamos dessa maneira e, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à doutrina consoladora. Que Deus abençoe o lar de vocês e faça com que vocês cada vez mais descubram as gemas preciosas e extraordinárias que o Espiritismo tem, não somente na mediunidade, mas na busca da transformação interior, na grande descoberta dos propósitos da vida e no objetivo maior do existir, que é a compreensão do porquê viemos, o que estamos fazendo aqui, o que Deus espera de nós. Foquem nesses objetivos, que será maravilhoso para um entendimento mais nítido da doutrina espírita. É o casal Anderson e Renata, lá de Marília, viu? Tá vendo? Ao vivo! Que legal, né? Um Muito abraço bom. para vocês. Então tá aí, o Elahá comentando essa questão proposta por vocês.
Eu queria retomar, Elahá, uma questão que foi feita semana passada. Um ouvinte nos escreveu. O Florisvaldo, né? Não sei se você recorda, com relação à questão da Revista Espírita, de 1863. Você lembra, a Divina mandou Oi. para você? Eu Ah, vou ler aqui, vou ler para você. Gostaria que o Rubens enviasse essa pergunta ao Jorge Alahá, onde ele fala sobre o seguinte, ó. O Jorge Alahá diz que o espírito veio para cumprir uma prova e se você não cumpriu essa prova, ele volta para uma expiação. Na Revista Espírita de setembro de 1863, Kardec, respondendo a uma carta do senhor Moulins, um dos seus colaboradores, diz que a expiação não acontece no mundo espiritual. O que ele acha dessa informação de Kardec? Lembrou? não acontece no mundo corporal, só acontece no mundo espiritual, é isso aí. O que ele acha dessa informação? Como é que é? Só Repete. acontece no mundo espiritual. Então tá certo. Rubens e Jorge, não poderei ver ao vivo, mas deixo o meu pedido. Peça para o Jorge falar sobre o bem e o mal da pergunta Não, eu 629. quero Você quer falar? voltar. Então vai. Claro, Então vai, manda ver. Então vamos lá. A Revista Espírita. Foi falha minha, gente. Florisvaldo. O Florisvaldo perguntou da Revista Espírita. Ok. Florisvaldo, boa noite. Muito boa pergunta. A Revista Espírita, ela era um espaço onde Kardec trabalhava os conceitos. É importante observar, e isso é uma das coisas mais bonitas da doutrina espírita, Kardec não é o revelador, ele não é o revelador do espiritismo, ele é o codificador. Quem é o revelador? Os espíritos. Então, é evidente que quando a doutrina espírita foi sendo montada, muitas coisas foram acontecendo e foram mudando no curso do tempo, porque uma percepção mais clara do que seja o espiritismo estava acontecendo. Eu vou dar um exemplo disso. Na primeira versão de O Livro dos Espíritos, de 1857, que tinha apenas 504 perguntas, e a edição terceira, 1819, então, quando a gente observa a primeira edição, existe uma pergunta lá, eu não tenho certeza, mas eu acho que é a pergunta 301 da primeira edição. Não é 301 desta que temos, mas lá da outra. Kardec pergunta: quando se dá o início da ligação do espírito ao corpo? Resposta: na hora do nascimento. E quando você pega essa mesma pergunta feita na terceira edição, quando se dá a ligação do espírito ao corpo? Na concepção. Então você vê que é uma mudança radical, muito forte, como também temos outras mudanças. No livro O que é o Espiritismo, de 1859, portanto, 2 anos após a edição do Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário nessa obra dizendo: o Espiritismo não é religião. Isso está dito lá, em 1859. Mas quando nós pegamos o livro A Gênese, que é o último que ele escreveu, nós encontramos Kardec fazendo toda uma discussão da doutrina espírita com o seu aspecto religioso e destacando o espiritismo como religião, desde que não tenha sacerdotes, paramentos, rituais e nenhum tipo de culto exterior, que é muito comum nas doutrinas outras chamadas de religião. Então, para fugir desse conceito dogmático, então Kardec são. Então, ela não é religião. Mas se nós entendermos religião como aquilo que religa o homem a Deus, então o espiritismo é religião. Fenômeno semelhante a gente pode enxergar nessa manifestação de Kardec na Revista Espírita de 1863, porque a obra que vai consolidar o que seja prova, expiação e missão, mundos de provas, expiações e o processo de desenvolvimento do ser humano, é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, escrito em 1864. Isso é tão bonito porque mostra a evolução do processo de construção da mensagem espírita. Para que a gente não pegue uma obra do começo e ache que ela esteja concluída ali. Ela foi sendo lapidada, os espíritos foram trabalhando, o próprio Kardec foi tendo um entendimento mais nítido das coisas, de tal sorte que as considerações que são apresentadas nos anos que se seguiram aos primeiros são
significativos para a construção mais efetiva das verdades espíritas. E só para concluir, há uma revista espírita no qual Kardec abre a revista com uma manchete garrafal em cima, dizendo: as mulheres têm alma? Essa era a pergunta que movia a revista espírita. Para você ver que ali era um laboratório de ideias, onde Kardec ia trabalhando os conceitos e depois, nas suas obras, ele consolidava os conteúdos. Em resumo, o pensamento expresso na revista espírita é diferente daquele que está contido na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec trata dos mundos de provas e os mundos de provas e expiações. Por quê? Porque as expiações são tratadas aqui. E depois, para consolidar isso, no livro do ano seguinte, de 1865, o livro O Céu e o Inferno, Kardec divide a obra em duas partes, a primeira teórica e a segunda de casos. Espíritos felizes, condições medianas, sofredores, suicidas, endurecidos, criminosos arrependidos. E o último dos capítulos, expiações terrestres. O capítulo das expiações terrestres apresenta um conjunto de alguns espíritos que tiveram provas muito dolorosas durante a existência, ou seja, expiações terrestres, nas quais Kardec vai trabalhar esses espíritos e tentar entender o motivo do sofrimento deles e por que da expiação desses companheiros durante a vida física. Muito bem, Jorge Alahá, obrigado. A Revista Espírita é uma fonte também de estudo, para a gente perceber como é que Kardec vai construindo o raciocínio, e essa coisa é bem bacana mesmo da gente pesquisar, e como você disse, as obras referendadas são aquelas realmente publicadas dentro do Pentateuco kardeciano, vamos dizer assim, né? Bom, a pergunta que eu tinha feito junto com essa, né, do nosso irmão Wilter Gelli, que pergunta, ou melhor, que pede para você comentar sobre o bem e o mal, constantes na pergunta de número 629. Bem e mal. Vou saber qual é. O bem e o mal. Aqui, por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, né? Qual a definição que se pode dar da moral? Como se pode distinguir o bem e o mal? São as questões do Livro dos Espíritos, em que a gente vai encontrar lá na lei divina, o natural, né? Da terceira parte das leis morais, o assunto bem e o mal. Ok. Ainda bem que você tem uma fonte de pesquisa aí, né? Eu estava com o Livro dos Espíritos aqui do lado. Na verdade, a questão do bem e do mal, ela é desdobrada durante esse capítulo todo, do capítulo 1º da terceira parte do Livro dos Espíritos, a chamada Lei Natural. Então, ali, o primeiro tomo é sobre a lei divina e natural, e depois a questão do bem e do mal. E existem alguns aspectos muito bonitos com relação a isso. Antes de abordar a questão 629 propriamente dita, é que nós temos muito a tendência de acharmos que existem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Né? Igual na história do Chapeuzinho Vermelho, pega o caminho do rio, pega o caminho da floresta. Para a doutrina espírita, não é assim. O único caminho que existe é o bem. O mal não é caminho, o mal é descaminho. Nós temos uma rota para trilhar. Quando eu saio dessa rota, eu estou no mal. O mal é a desobediência da lei. Porque se existisse o caminho do bem e o caminho do mal, eu podia ir pelo caminho do meio. Não existe caminho do meio. Porque quem não ajunta comigo, espalha. O mal não é o contrário do bem. O mal não é o oposto do bem. O mal é o contrário. Ou seja, se não há o bem, já é o mal. Na ausência do bem, eu já estou com o mal. O mal, portanto, é a ausência do bem. Quando eu não tenho o bem, automaticamente eu já estou fazendo o mal. Ele se instala exatamente na hora em que a gente deixa de fazer tudo o que poderíamos fazer para realizar o bem. E aqui é onde entra a questão 629, que mostra para nós que a questão do bem e do mal decorre exatamente do que nós podemos fazer com o grau de compreensão que nós temos. Porque o homem não é julgado pelo mal que ele efetivamente faz, mas pelo aquele que ele tem compreensão que ele já faz. Então, é a compreensão do bem, a compreensão e a nitidez dos conceitos daquilo que nos acontece, que dilata dentro de nós a percepção sobre as responsabilidades nossas com relação ao bem e ao mal. Essa questão, particularmente,
ela começa com a discussão sobre a moral, quando Kardec, discutindo com os espíritos, fala especificamente sobre a questão do bem e do mal, como a moral como sendo a distinção entre o bem e o mal, a nossa capacidade de distinguir isso. E a moral, ela muda com os hábitos, com os costumes, com o tempo. Determinada coisa que numa época era correta, depois, com o tempo, ela vai mudar. A ética, não. Então, quando a gente tem a compreensão do que seja o certo e o que seja o errado, o nosso conceito de certo e de errado, ele vai naturalmente se transformando, se modificando a cada dia. Então, quanto mais a gente faz aquilo que está previsto na lei de Deus, tanto mais a gente se identifica com o bem. E a consequência da identificação do homem com o bem é a felicidade. No dizer da doutrina espírita, o mal é exatamente a desobediência da lei. Então, quando eu desobedeço a lei, eu sofro. O sofrimento é a consequência disso. Quando eu obedeço a lei, eu me sinto mais confortado do ponto de vista moral, e isso faz com que eu sofra menos. Obedecer à lei nem sempre é fácil, porque obedecer à lei é perdoar, é amar, é tratar bem os outros. Isso é obedecer à lei de Deus. E às vezes a gente sofre porque você precisa relevar aquilo que alguém fez, perdoar. Mas esse aparente sofrimento que a gente passa, ele é menor do que o sofrimento que nós teríamos se nós apostássemos no desamor, na mágoa, no ódio, na violência, como tentativa de solução dos nossos problemas. Uma boa imagem que representa essa questão é um pensamento de Mahatma Gandhi, que diz: eu sou contra a violência porque a violência parece fazer bem, mas ela não faz bem. Porque o bem que ela faz é um bem passageiro e o mal que ela faz é duradouro. Então, quando eu agrido alguém, eu digo, nossa, me senti bem porque eu agredi, agora estou aliviado. Então, o mal faz um bem temporário. Perdão, o mal faz um bem temporário, mas o verdadeiro bem faz o bem duradouro. Quando a gente faz o mal, você se sente bem por um pouco de tempo, mas vai sofrer muito mais tempo para poder tirar aquele mal de dentro de você. Então, nesse sentido, a mensagem que está contida na questão 629 é para que nós atentemos para o cumprimento da lei de Deus como sendo um instrumento ideal para alcançarmos a nossa felicidade e a libertação nossa definitiva das nossas imperfeições morais. Muito bem, você está acompanhando aqui o Pinga Fogo com o nosso querido Jorge Alahá, você está ouvindo aí na Web Rádio Fraternidade, acompanhando também aqui nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vocês estão assistindo ao vivo, mas podem estar acompanhando também depois a reprise durante a semana aí, ou mesmo a disponibilidade aí que fica nas redes sociais. Tem uma pergunta que chegou mais cedo hoje, a nossa irmã Cíntia Martins, de Araguari, ela não pôde participar, ela mandou a pergunta via WhatsApp da Web Rádio Fraternidade, ela disse que adorou te conhecer no Quinto Céu, achou você uma pessoa muito bacana, e ela faz uma pergunta aqui em relação à questão, como é que fala aqui, hoje tem com relação a alergias alimentares, ela conta do filho dela, e aí ela encerra dizendo o seguinte, que o filho dela diz assim, mamãe, eu sou feliz assim, nem preciso sarar. Então ela pediu que se você comentasse do ponto de vista espiritual, como é que se tem alguma coisa que a gente pode entender dessa questão da alergia alimentar, né? E se isso não seria algo indicando uma mudança na forma de nós nos alimentarmos. Boa noite, Cíntia. É um prazer a sua companhia, ainda que não seja online. Cíntia, na verdade, nós temos aí dois fenômenos juntos. Um primeiro fenômeno decorre do processo de alteração que a gente fez na nossa alimentação. A alimentação que nós tínhamos no passado era uma alimentação muito mais natural. Nós nos alimentávamos de coisas muito mais naturais. E, com o tempo, nós fomos passando por um fenômeno de industrialização, as pressões do mercado de trabalho, o encurtamento do intervalo de almoço, fazendo com que as pessoas não pudessem mais voltar em casa para almoçar e, consequentemente, tendo que se alimentar na rua. Então, isso foi aumentando essa demanda de industrialização dos alimentos
E hoje nós temos essa realidade dos alimentos multiprocessados, que são muito vendidos, muito consumidos pela nossa sociedade atualmente. Então, isso constitui uma diferença, porque nós não tínhamos esse perfil de alimentação. Nós nos alimentávamos de maneira distinta. Assim, de uma maneira mais clara, quanto mais embalagem você abre, menos saudável é a sua alimentação. E a gente hoje está consumindo muita coisa já embalada. Você rasga e come aquilo. Então, esses elementos, eles possuem, evidentemente, uma série de substâncias que são introduzidas nessa alimentação para que elas consigam durar mais, para que elas consigam ter maior durabilidade, serem menos perecíveis para o consumo humano. E, consequentemente, a gente está enfrentando alguma dificuldade nesse sentido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente observa é o fenômeno da alteração genética que a gente vem produzindo nos alimentos, tanto vegetais como animais, em que a gente vem na tentativa de melhorar a produtividade, garantir uma enxertia mais produtiva, ou um animal que possua determinadas características físicas que são mais adequadas ao processo de zootecnia, ou da produção mesmo desses elementos, a gente começa a enfrentar um aumento excessivo da preocupação com esses aspectos mercadológicos da alimentação. Então, quando você junta esses dois fatores, quais sejam um excesso de industrialização e, ao mesmo tempo, um fenômeno progressivo de alteração genética desses elementos, você constitui um conjunto de alimentos que não são conhecidos das gerações passadas. Nós somos uma geração que está fazendo uma verdadeira revolução no fenômeno da alimentação. E aí, nós começamos a perceber que muitas pessoas vêm desenvolvendo essas alergias. É lógico que não cabe a nós, na discussão da doutrina espírita, investigar os fenômenos alergogênicos, o que está acontecendo, isso não é papel nosso. O que é papel nosso é refletir do ponto de vista espiritual dessa experiência. O que podemos tirar de lição daí? É que tudo que nos ocorre, que nos impulsiona para o processo de sofrimento, que é esse que estamos passando da alimentação, nos indica que nós precisamos repensar o nosso modelo alimentar. O mundo precisa repensar a forma como se alimenta. Precisamos redescobrir algumas coisas que a gente perdeu. Nós precisamos reinventar a nossa forma de nós nos alimentarmos, porque a gente vem cada vez mais se distanciando disso. Então, você observa um exército de pessoas bastante numeroso se deslocando na tentativa de ter uma alimentação cada vez mais pronta, mais direta, e um outro grupo que vem crescendo, questionando esse modelo, querendo implantar uma nova ordem de alimentação. Isso é muito interessante, é um indício do processo de transformação que nós estamos passando. Nós estamos vivendo uma transição. E o que é a transição? A transição é caracterizada por duas verdades convivendo juntamente. Então, nós temos um pessoal ainda focado numa alimentação mais tradicional, ou ainda querendo, de certa forma, uma alimentação voltada para um excesso de industrialização, e um outro, não, eu não quero mais isso. Eu quero produzir o meu próprio alimento, eu quero fazer as coisas do jeito que eu quero fazer, para que eu me sinta mais saudável. E muitas pessoas, como o seu filho, Cíntia, também estão fazendo essa opção de abandonar determinados alimentos e não sente sofrimento com isso. E, às vezes, eu pergunto para essas pessoas, você não se sente incomodada por deixar de ter esse tipo de alimentação? A minha esposa mesmo, ela hoje não consome trigo nem leite. E eu pergunto, mas você não se entristece de não poder consumir? E ela responde, quando eu vejo o benefício que eu tenho em não consumir esses produtos, eu não sinto falta, porque eu sei o benefício que eu tenho em não consumir mais aquilo que me fazia mal. E assim também a gente vai fazendo. À medida que a gente vai revendo as nossas alimentações, no sentido da própria carne, reduzindo o consumo desse tipo de expediente, fazendo nós mesmos o nosso próprio alimento, consumindo coisas mais próximas de nós, a gente vai sentindo um prazer muito maior de realizar as nossas coisas. E aí, só para concluir,
eu queria resgatar uma frase que a Irvênia gosta muito. A frase é, abre aspas, sede para os animais aquilo que os anjos são para vós. A nossa querida Ivênia, fantástica. A gente vai marcar um dia para ela estar aqui com a gente conversando também, hein? Vou pedir a Divina para depois a gente tentar uma data e ela participar de uma dessas lives aí que a gente tem. Ah, Socorro, lá de São Paulo, perdão, Socorro, deixa eu me ver aqui, a Fernanda Avelar, de Manhuaçu, Minas Gerais. Adora você aqui, deixou um recadinho aqui, muito bacana, viu? Obrigado também, viu? Ela dizendo que tem 2 filhos que residem no estado de São Paulo. Bom, vamos lá, mais uma pergunta, são muitas perguntas, a gente acaba tendo que fazer uma seleção aqui. Tem uma pergunta, Elahá, que nos chegou antes do início do programa, uma pessoa, ela não se identificou, mas ela pede para ver, sim, o seguinte, ó, data limite, ETs, OVNIs, o que o Espiritismo tem a nos dizer sobre esses assuntos? Vamos lá. Primeiro, sobre data limite. Para a doutrina espírita, não há data limite. Porque se existisse uma data limite, o livre-arbítrio não existiria. Nós não temos, no conceito daquilo que o Espiritismo nos aponta, nenhuma data marcada. No Livro dos Médiuns, no item 267, parágrafo 8º, onde Allan Kardec analisa a identidade dos espíritos, ele diz que uma das características dos espíritos que são levianos é a facilidade com que eles predizem acontecimentos dos quais não nos é lícito saber. Ele faz um ponto nesse parágrafo e continua dizendo: toda previsão com data marcada é indício de mistificação. O que é uma mistificação? Alguém mentindo para nós. Não é o médium que está mentindo. O espírito que se comunica é que mente. A comunicação é legítima, ela é verdadeira, é realmente um espírito se comunicando pelo médium. Mas o mentiroso não é o médium. O mentiroso é o espírito que quer nos enganar. Marcou data, deu uma data limite, desconfie, tem alguma coisa estranha nisso aí. Não só por conta do que a doutrina espírita diz, mas porque é o lógico. As transformações no planeta, elas não se dão num virar de chave. Elas se dão muito lentamente. Elas são como o abrir de uma flor. A cada momento ela vai abrindo, até que a flor se abre. Em que momento que a flor abriu? Eu não sei dizer. Porque ela vai abrir tão lentamente que a gente não sabe quando vai acontecer. E especificamente sobre a transição planetária, a regeneração do planeta não vai acontecer no estalar de dedos. Vão surgindo ilhas de regeneração. Aqui tem um grupo que regenera, ali tem outro, ali tem mais uma outra experiência. Essas experiências, essas ilhas, elas vão se tornando mais numerosas, elas vão crescendo e vão se encostando. E quando você perceber, as ilhas que eram isoladinhas cresceram, se multiplicaram e aumentaram de tamanho, que elas passaram a ser a maioria. Quando isso acontecer, não precisa ser a totalidade do planeta, mas quando a maioria dos lugares se caracterizarem pelo perfil dos espíritos de regeneração, aí sim nós podemos dizer que a regeneração efetivamente se implantou no planeta. Então, sobre data limite, essa é a questão. Sobre ETs e OVNIs, muito bem. A doutrina espírita, ela considera que os espíritos, eles não são pertencentes à Terra. Isso está na questão, se não me engano, 76 do Livro dos Espíritos, onde define que os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. Nós não pertencemos à Terra, nós pertencemos ao universo. Nós estamos na Terra por uma circunstância, movida por 2 elementos. O nosso grau de evolução é parecido com o da Terra, e segundo, os nossos amores estão aqui. Se nós não tivermos mais o grau de evolução parecido com o da Terra, ainda que os nossos amores estejam, se nós não pudermos mais ficar, a gente vai embora, ainda que os amores estejam. Não estamos acompanhando, não. Os amores ficam, a gente vai. E existem outros mundos semelhantes à Terra. Por que a gente não vai encarnar em outros mundos? Porque nossos amores estão aqui. Então, a conjunção dos nossos amores e do nosso grau de evolução
é que tornou conveniente a nossa encarnação na Terra. Mas todos nós somos espíritos do universo. A Terra é um momento da nossa história. Nós podemos estar aqui há 5 mil, sei lá, 10 mil anos, não sei, menos, não faço ideia. Mas se a hora que a gente não tiver mais o grau de evolução compatível, seja para mais ou seja para menos, a gente pode migrar para um outro planeta. Então, na doutrina espírita, essa questão de extraterrestres, ela se caracteriza muito mais por espíritos e não como indivíduos encarnados de outros mundos que nos visitam como encarnados. O que não quer dizer que esses fenômenos não venham a acontecer. É possível, sim, que determinadas entidades encarnadas de outros planetas nos visitem, estejam no nosso mundo, possuam meio de transporte para chegarem aqui, estarem conosco, plenamente possível. Mas ETs e OVNIs não constituem objeto de estudo aprofundado da doutrina espírita. Apenas trabalhamos que existem, é possível, há vidas em outros mundos, essa presença encarnada de outros planetas é possível, mas a ênfase dos extraterrestres na Terra não é, na verdade, como espíritos, como encarnados, mas como espíritos. Os espíritos migrando de um lugar para outro lugar chegam à Terra. Muitos de nós aqui podemos ser espíritos não originários da Terra. Viemos de outros planetas para estarmos aqui. Seríamos, portanto, ETs, extraterrestres. Só para concluir, tem um rabino muito conhecido da área da Cabala, que ele diz, brincando, ele diz o seguinte, que todos nós somos ETs, todos somos extraterrestres, porque moramos do lado de fora da Terra. Só a minhoca é que não é ET porque mora do lado de dentro. Muito boa, Jorge. Olha só, gente, nós estamos quase que chegando no final. Que pena, né? Mas é muito bom. As perguntas que nos chegaram, a gente vai fazendo um banco aqui. E conforme a gente for fazendo, né, esses encontros de segunda-feira, a gente vai apresentando as colocações que para o Jorge ir nos ajudando a esclarecer, a tirar dúvidas. Semana que vem tem de novo esse mesmo horário, né? Enquanto o Jorge for tendo tempo lá e tendo agenda, a gente vai pelo menos uma vez por semana criando esse vínculo que ficou muito bacana. E assim, uma coisa bem descontraída para a gente realmente buscar o aprendizado. Jorge, vou te passar a palavra para você, se você quiser fazer um resumão ou acrescentar alguma coisa, e aí você vai fazer aquela prece para nós hoje. E tem um pedido que nos chegou aqui para que você, na prece, direcionasse vibrações em favor dos professores, do pessoal da área de educação. Chegou aqui para a gente, viu? Então eu passo a palavra para você, você faz as suas considerações e já chama a gente para a prece final aí do nosso encontro de hoje. Tá bom. Queria só encerrar as minhas palavras de hoje, resgatando um pouco daquilo que eu comentei no princípio. Que a gente não permita com que as notícias ruins, as dificuldades que a gente observa acontecendo na nossa sociedade, que isso nos seja mais forte do que a nossa certeza da proteção de Deus. Que a gente não perca a rota, que nós continuemos firmes no nosso caminho. Existe uma passagem no livro do Êxodos, quando o povo de Israel havia saído do Egito e caminhava na direção da Palestina, logo depois que eles saíram do Egito. Então, eles vêm caminhando e Deus, a voz que falava com Moisés, determina que eles sigam. Só que eles estão seguindo na direção do mar. Só tem o mar à frente, eles estão andando, só tem o mar. Do lado esquerdo é deserto e do lado direito também é deserto. E eles estão andando por um caminho seguindo na direção do mar. Nisso, o exército do faraó aparece lá atrás, levantando poeira para tentar destruir os hebreus que haviam saído sem arma, sem nada, apenas com o desejo de ir para um outro local. O povo, então, se desespera de uma maneira terrível. Existe um pânico dentro da população. E Moisés, preocupado em tentar manter
a lucidez do povo, disse, momento, eu vou me retirar para orar. Aí ele se retira e diz, Senhor, o que eu faço? É deserto à esquerda, deserto à direita, o mar à frente e o exército do faraó no fundo. Se nós continuarmos caminhando, a gente vai bater dentro do mar, vamos morrer afogado. Se formos para o lado esquerdo ou direito, teremos o deserto. E se ficarmos parados, o faraó vai nos destruir. Senhor, o que é que eu digo para o povo? E está no texto bíblico. O Senhor virou-se para Moisés e disse, diga ao povo de Israel que marche. Então tragamos para o nosso momento isso. Que nós marchemos também. Nós temos um Senhor extremamente diligente e cuidadoso, que nos cuida, e ainda que pareça que o exército do faraó pode nos alcançar, o mar vermelho lá na frente pode se abrir de acordo com a nossa fé e nós atravessarmos para um local seguro. A imortalidade existe. Deus cuida de todos os seus filhos. E o amor é o maior dos seus atributos. Ele não vai deixar nenhum dos seus filhos desamparados. Vamos orar? Vamos orar? Vamos lá. Querido Senhor dos nossos corações, Senhor dos nossos destinos e das nossas vidas, que sabes dos nossos medos e das nossas angústias, das nossas incertezas e da timidez da nossa fé. Tu, Senhor, que nos conheces como ninguém e que sabes das nossas noites, das nossas lágrimas, das aflições profundas que passamos e dos sofrimentos que nos decorrem da ausência daqueles que tanto amamos. A Ti, Senhor, que és sabedor de todas essas coisas, endereçamos nesse momento os nossos corações unidos na prece, para suplicar a Tua misericórdia sobre os nossos corações aflitos. Desce, Senhor, de todas as coisas, as bênçãos do Teu amor divino sobre as nossas almas frágeis e infunde nos nossos corações a convicção de que não estamos sozinhos na borrasca que nos alcança. Dá às nossas almas a fortaleza de espírito que precisamos para superar os nossos momentos de crise, para que as nossas vidas não sejam levadas de roldão pelas tempestades que nos assolam de todas as direções, fazendo que, em alguns momentos, vacilemos o passo e tenhamos temor pelo dia que vai amanhecer. Ó Senhor, Tu que nos guardas há tantos anos, há tanto tempo, há tantos milênios, Tu que nos criaste e que acompanhas o nosso desenvolvimento diligentemente a cada instante, não permite, Senhor, que a nossa fé se enfraqueça. Não deixa com que todas as notícias que nos chegam favoreçam que em nós se instale o pânico. Mas permite-nos a proximidade maior com os nossos mentores espirituais. Permite que os nossos corações sintonizem com aqueles que nos tutelam, para que eles revigorem os nossos melhores propósitos, fortaleçam o nosso ânimo diante das dificuldades que temos, e assim possamos de maneira resoluta melhorar o nosso equilíbrio íntimo, asserenar as nossas almas, e dessa maneira auxiliarmos no asserenar dos nossos familiares, daqueles que Tu nos deste para conviver. E de igual forma, Senhor, transforma-nos em elementos capazes de contribuir na sociedade em que vivemos, auxiliando a transformação do nosso mundo pelo exercício profissional que temos, pela possibilidade que temos, Senhor, de contribuir na paz do mundo do amanhã.
Desce assim as tuas bênçãos sobre todos os profissionais do planeta, sobre todos aqueles que exercem as suas atividades profissionais, independente de quais sejam, que todos sejam abençoados pelo teu amor. Protege, Senhor, os profissionais da área da saúde, que estão expostos nos hospitais e em todas as unidades que socorrem todos os do nosso planeta. Desce o teu amor e a tua proteção sobre os dirigentes da nação, sobre os políticos, os administradores públicos. Abençoa esses homens para que tomem decisões acertadas. Protege de igual forma todos aqueles que têm a sua responsabilidade, cuidar da vida de muitos outros através de suas empresas. Protege os empresários, Senhor. Abençoa os homens de negócios, para que eles tenham lucidez nas suas decisões, para que consigam exercer com mais lucidez aquilo que tem para realizar com sua força de trabalho. Protege os pequeninos, os empreendedores pequenos, para que eles não percam a fibra, não percam a fé e permaneçam firmes apesar das dificuldades que a nossa sociedade hoje apresenta. Protege, Senhor, todos os professores do nosso país. Abençoa os profissionais que têm a condição de exercer a liderança nas salas de aula, para que eles levem conforto e consolo e paz de espírito para todos os seus alunos. E de igual forma, Senhor, te rogamos que não protejas somente o Brasil, mas que derrames as tuas bênçãos sobre a terra inteira, abençoando todas as nações da terra, trazendo serenidade e harmonia para todos os países do nosso planeta. Protege os cientistas, Senhor. Abençoa os homens de gênio e faz com que notícias positivas, alvissareiras, venham no amanhã que já está chegando, para que as nossas almas, repletas da esperança, da guarda que tu tens por todos nós, se robusteça na fé e na certeza de que tu velas incessantemente por todos os teus filhos. E assim, nós te rogamos, protege a todos nós, Senhor, e nos guarda na tua infinita paz. Muito bem, meu amigo Jorge, obrigado pela sua participação mais uma vez. E semana que vem a gente está de novo, hein? Tá certo? Combinado? Muita paz, fica com Deus, viu? Muito obrigado. Obrigado, Rubens. Obrigado a todos que nos assistiram nessa noite. Que Deus abençoe a todos nós e que amanhã tenhamos um dia maravilhoso, cheio de muitas esperanças e de muitas notícias boas, para que a gente possa encher os nossos corações da consolação que o Espiritismo nos dá. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, gente. E até amanhã, cedinho, aqui na Emissora do Bem. E a gente tá junto, hein? Vamos vencer, né, Jorge? Com certeza. A gente encerra a transmissão aqui no YouTube e no Facebook, mas a Rádio Fraternidade segue 24 horas no ar, levando a mensagem consoladora da doutrina espírita. Tchau, tchau, gente.